Neste capítulo, vamos conhecer circuitos osciladores projetados a partir do transistor unijunção, o UJT. Na figura, podemos observar o símbolo do transistor unijunção. Nesta outra imagem, observamos a estrutura física deste componente, que é formado por apenas uma junção. Esse transistor é formado por uma barra de material N dopada, com algumas impurezas tipo P, onde E é o terminal do emissor, B1 o terminal da base 1 e B2 o terminal da base 2. A resistência interbases RBB é equivalente à resistência total da barra, igual a RB1 mais RB2, e seu valor situa-se entre 5 e 10 kΩ. Podemos observar nesta figura o circuito equivalente do transistor unijunção, onde o diodo equivale à junção e os resistores RB1 e RB2, ligados em série, à resistência interbases entre os terminais B1 e B2. Analisando o circuito, percebemos a existência de três situações possíveis. O transistor unijunção está desenergizado, ou seja, não há tensão aplicada em seus terminais. Ao conectarmos um ohmímetro entre os terminais B1 e B2, a resistência medida será RBB. Aplicando-se uma tensão VBB entre as bases B1 e B2, mantendo o emissor aberto, surgirá uma tensão em RB1, chamada de razão intrínseca de disparo. Esta tensão pode ser dimensionada através da equação mostrada no slide. Ao aplicarmos uma tensão VE a partir do zero, quando esta tensão for igual a VD mais eta vezes BB, o diodo começará a conduzir, fazendo a corrente do emissor aumentar, sendo limitada pela resistência RB1. Podemos dizer que o UJT disparou e só voltará ao corte quando a tensão de emissor for menor que a tensão VV, conhecida como tensão de vale. Podemos observar a curva característica do UJT nesta figura. A figura mostra o circuito básico do oscilador de relaxação. Para entender o funcionamento do circuito, consideramos que, ao ligar o circuito, o capacitor C está descarregado. Nestas condições, VE é igual a zero e o UJT está cortado. Desta forma, o capacitor C irá se carregar com a constante de tempo definida por R vezes C. No instante que a tensão no capacitor atingir a tensão de disparo VP, o UJT conduz bruscamente, fazendo o capacitor se descarregar via UJT e resistência RB1. Quando a tensão no capacitor atingir um valor abaixo da tensão de vale, irá forçar o UJT a cortar, reiniciando a carga do capacitor até atingir a tensão VV, quando o ciclo irá repetir-se. Esta figura mostra a forma de onda no capacitor C. Nesta figura, temos a forma de onda do sinal presente no resistor RB1, que é o sinal gerado na saída do UJT. O período T das oscilações pode ser calculado através dessa fórmula. A figura mostra a forma de onda de uma tensão dente de serra. É possível observar que a elevação da tensão é linear e o tempo de subida TS, conhecido como tempo de traço, muito maior que o tempo de descida TD, também conhecido como tempo de retraço. É possível produzir uma forma de onda dente de serra de várias maneiras, todas baseadas no comportamento do capacitor durante sua carga. Se o capacitor estiver sendo carregado por meio de uma resistência, ou seja, a corrente não é constante, a tensão cresce exponencialmente. Outra maneira é carregar o capacitor através de corrente constante. Neste caso, a tensão varia linearmente com o tempo. Podemos visualizar esta situação através dessa figura. Quando um capacitor é carregado através de corrente constante de valor I, podemos determinar a tensão em seus terminais através desta fórmula. Esta expressão representa uma reta, onde 1 sobre C é igual à inclinação da reta. Portanto, a carga será rápida se a corrente for alta e ou o capacitor for de baixa capacitância. O circuito mostrado na figura representa um oscilador dente de serra. Note que é semelhante ao circuito básico do oscilador de relaxação. Porém, neste caso, a resistência R foi substituída pela fonte de corrente I.
Esta figura mostra a forma de onda da tensão produzida nos terminais do capacitor C. É possível determinar o período das oscilações utilizando esta fórmula. É importante lembrar que, quando a fonte de corrente não é um componente possível de ser comprado, este componente não existe na prática. Portanto, quando desejamos utilizar este dispositivo, devemos montar uma fonte de corrente utilizando componentes eletrônicos. A figura mostra um gerador dente de serra com uma fonte de corrente prática, conectada aos terminais do UJT. Dado o circuito oscilador dente de serra da figura e os valores de seus componentes, desenhar o gráfico da tensão no capacitor, indicando os principais valores de tempo e tensão. Através da prática, podemos considerar a corrente I igual à corrente de emissor IE, que também é igual à corrente de coletor IC. Observando o circuito apresentado, utilizando a fórmula do divisor de tensão, podemos determinar o valor da tensão na resistência VR1. Resolvendo a equação, vamos obter o valor da tensão VR1, que é igual a 2 volts. Podemos determinar a tensão VRE através desta equação. Substituindo os valores na fórmula, efetuando esta operação, determinamos o valor da tensão VRE, que é igual a 1,3 volt. Através da lei de Ohm, podemos calcular a corrente no emissor do transistor IE, que, como vimos anteriormente, é igual à corrente de coletor IC, que é igual à corrente I. Substituímos os valores na fórmula. Efetuando esta operação, obtemos o valor de corrente IE, que é igual a 0,0026 A, ou, multiplicando esse valor por 1.000, igual a 2,6 mA. Agora, podemos calcular a tensão de disparo, ou ponto de pico da onda, através dessa fórmula, já apresentada anteriormente. Substituímos os valores na fórmula. Resolvendo esta equação, obtemos o valor da tensão no ponto de pico da onda Vp, que é igual a 10,3 volt. Vamos calcular o período da onda, utilizando esta fórmula, a qual já vimos. Substituímos os valores na fórmula. Resolvendo a equação, vamos obter o valor do período da onda, que é igual a 0,000638 segundos, ou, multiplicando por 1.000, igual a 0,638 milissegundos. Conhecendo os valores de Vp, que é equivalente ao ponto de pico da onda, e t, que representa o período desta onda, podemos desenhar o gráfico da tensão no capacitor em função do tempo Vc vezes t, para este oscilador dente de serra, conforme solicitado pelo exemplo.